Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa mais um episódio do Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Aqui, seu amigo Fabiano dos Santos. Hoje comigo no estúdio está o Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Olá, boa tarde, Fabiano. Hoje, domingo, dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Meu abraço a todas as mulheres deste Brasil, mas em principal a minha mãe, Iraci dos Santos, que está lá em Cabo Frio, e a minha esposa, Emiliane dos Santos, que está aqui em Curitiba. Todas as mulheres merecem o melhor de nós, elas merecem nossos elogios, mas também merecem nossa consideração, nossa ação em favor dela, porque o que seria de nós se não fosse as mulheres? O que seria do Capitão Prestes se não fosse a Tatiana? E como eu conheci ele antes, né, eu posso dizer que ele mudou realmente depois da Tatiane. É Tatiane ou Tatiana? Tatiane, um abraço do Capitão Prestes a Tatiane pelo Dia Internacional da Mulher, aqui representando todas as mulheres do nosso Brasil. Olha, antes de já entrarmos aqui nos assuntos do dia, peço que você ainda que não nos segue nas redes sociais, siga-nos no Facebook Por Mais Brasil, siga-nos também no Instagram Por Mais Brasil e no YouTube. É muito importante que você curta, deixa lá o seu comentário, mas também muito importante que você siga-nos. Vá lá em inscrever, clique em inscrever para você estar sempre recebendo nossas notificações quando lançamos um vídeo novo. Ainda estamos usando do expediente de gravação dos programas, mas em breve vamos começar com os programas ao vivo. Muito importante isso. Vamos começar participações diretamente ao vivo. Isso vai ser muito bacana, muito legal. Mas, por enquanto, estamos gravando e é importante você se inscrever para sempre receber as notificações dos novos episódios. Hoje vamos falar dos assuntos da semana e entenda, nós não somos jornal. O pessoal fala, mas você não falou de todas as notícias. Não estou aqui para falar de todas as notícias, porque nós não somos realmente, ou não temos o intuito de ser um programa de jornalismo. Nosso intuito é pegar as principais notícias da semana, ver o caráter político de cada uma delas e decifrar, decifrar o que há por trás de uma notícia ou até mesmo da ausência de uma notícia na velha mídia e trazer ou contextualizar de forma que a nossa militância entenda e, de fato, exerça uma militância mais eficiente, porque às vezes é bombardeado de tanta informação que acha que você ficar lá dando likezinho ou até mesmo compartilhando tudo que vem é importante, e não. A gente tem que, de fato, pegar o que é importante, o que é geral e não pessoal. Isso é muito importante. Tem muita gente fazendo militância pessoal, não sei motivado por quê, mas percebo que algumas das lideranças de direita, elas sequer falam dos nossos princípios e valores, ou seja, da causa que norteia a nossa militância, sequer cita, fica só naquele jogo de narrativa, um contra o outro, A contra B, C contra D, e hoje em dia eu percebo que eles falam mais dos próprios militantes ou liderança de direita do que propriamente da esquerda. Então a gente vê que é muito uma militância política com fins eleitorais e eleitoreiros,
do que basicamente defesa daquilo que para nós é inegociável, que são princípios e valores. Meu Por Mais Brasil está focado na causa e não necessariamente em determinadas lideranças ou pessoas do mundo político. Então a gente tem que pegar tudo que tem aí nos noticiários, tudo que tem aí na mídia, nas redes sociais, fazer, é claro, um filtro, ver o que tem relevância, ver o que tem importância e estar passando para que você exerça a sua militância com eficiência. Nós vamos falar também, nós tivemos ontem um evento muito importante, que foi da adesão ou filiação do Por Mais Brasil como grupo político ao PSDB do Paraná. E nós já trouxemos um programa, se você não viu, assista o episódio anterior a este, que nós explicamos ali minuciosamente os porquês, a estratégia em torno disso, o quanto é importante. Então não vou repetir nada, mas ontem foi o evento, muito bonito evento, uma participação maciça, muitas lideranças já avisando e focados nas eleições 2026, e nós somos um grupo de ação e não de ficar comentando meramente coisas ou ficando de narrativas, que isso realmente não gera mudança. Então, ontem foi muito bacana, muito especial, e você vai poder assistir. Eu acho que eu vou até passar tem um vídeo que o PSDB publicou nas suas redes sociais e também está nas redes sociais do Por Mais Brasil, mas vamos assistir um pouco de como foi o evento de ontem. Aí foi um grande evento, uma participação maciça de muitas lideranças, e foi discutido, inclusive, questões relacionadas ao trabalho que vamos desenvolver, mas o Beto Richa foi muito, assim, firme nas suas palavras, nas questões ideológicas. E uma coisa que imaginamos, quando ouvimos e vamos comparar, de fato podemos perceber que uma coisa são narrativas de direita, outras coisas são atitudes de direita. E o Beto, nas suas palavras, comprovou que durante os seus mandatos eles sempre teve atitude que para nós de direita são importantes, por exemplo, com relação ao aborto. Ele já foi executivo, prefeito de Curitiba e também governador do estado do Paraná, que as ações dele sempre foram pró-aborto, sempre foram contra as drogas, né, em favor da família tradicional e também respeitando e lutando pela liberdade de crença, que são para nós os principais ou as principais pautas de militância. E ontem ele deixou muito claro, e para nós foi muito satisfatório, e vamos ter sim uma chapa muito forte, onde vamos certamente eleger 2, 3 deputados estadual, 2, 3 deputados federais. Isso é muito importante para a defesa das nossas pautas, pessoas alinhadas. E a chapa será integralmente composta de pessoas que vão assinar termos de compromisso em defesa dessas pautas. E duvido que outro partido, até mesmo o próprio PL, vá conseguir fazer isso com todos os seus pré-candidatos, né? Então ontem foi um evento muito bonito, muito bacana, participação de mulheres muito importante, e para mim é importante nesse Dia da Mulher, inclusive, dizer isso. No nosso grupo Por Mais Brasil, o trabalho visceral, ou aquilo que
a raiz de todo o nosso trabalho começou justamente com mulheres, treinando mulheres para participar das eleições do Conselho Tutelar. Então, aqui não é discurso, de fato, nosso grupo prima em treinar e colocar mulheres em posições estratégicas, né? Mulher aqui não é só cota, não é só número, não, não. Há uma participação efetiva. Nós temos mensalmente o café com as mulheres, as reuniões com as mulheres, mesmo em ano não eleitoral, mesmo em período não eleitoral, constantemente temos esse trabalho. E isso define muito o que é o Por Mais Brasil, né? Novamente, o meu parabéns a todas as mulheres. Vamos lá, vamos então já cair aí no que há de importante para entendermos na semana. E acredito que, dentre as muitas coisas que aconteceram, temos que evidenciar dois fatos. Escândalo do Banco Master, onde foi quebrado o sigilo telefônico de algumas pessoas e ali já apareceu o envolvimento de ministro do Supremo. Nós vamos falar sobre isso. Segundo ponto, muito importante, guerra do Irã. Israel, Estados Unidos também ocuparam posições aí muito fortes no noticiário. Mas vamos começar falando sobre o Banco Master, né? Que aconteceu aí, o escândalo envolvendo o Banco Master. E vou resumir e até evidenciar aquilo que eu vejo como ponto cego nessa história, né? Então, há alguns dias, nós tivemos a prisão do banqueiro Vaccato, né? Nós tivemos a prisão dele e tivemos também a prisão, não sei se dá para chamar de leão de chácara, não sei como chamar esse cara, mas era o braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro, né? Ambos presos. E aí eu quero destacar algumas coisas para você ver o como a mídia não dá ponto sem nó. Essa velha mídia, claro. Primeiro, ambos foram presos. E aí eu vou falar o nome de ambos. O nome desse braço direito do Daniel Vorcaro é Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido ou apelidado por Sicário. Ok? Guardem isso. A mídia, Capitão Prestes, não estava noticiando, dando ênfase ao nome Sicário. O cara é apelidado, ele é conhecido como Sicário. No celular apreendido do Vorcaro, tá lá, Sicário, com contato, né? Mas a mídia não estava divulgando isso. A mídia estava divulgando, sabe o quê? Mourão. Mourão. Mourão foi preso. Mourão é isso. Mourão é aquilo. Braço direito de Vorcaro é o Mourão. Mas ninguém chama ele de Mourão. Chama de Sicário. Você já teve algum apelido? Qual era o apelido teu? Tide. Meigo. Meus apelidos eram um pouco mais fortes. Alguns chamavam de capeta, que eu não era fácil. Hoje? Eu nunca... Ofensivo. Mas eu já tive vários apelidos. Vários apelidos. Mas o fato é que você é conhecido pelo seu apelido. Não adianta você falar o nome de uma pessoa que não é conhecida pelo seu nome. Nós temos no nosso grupo o Vermelho, que inclusive vai tentar unir ao seu nome Flávio José de Freitas Filho, é o nome dele. Mas, segundo ele mesmo, ninguém conhece ele como Flávio. Ninguém chama ele de Flávio, de Filho, ninguém. Somente Vermelho, que é o apelido dele. E a mídia chamava o Sicário, que todo mundo só conhece como Sicário, de Mourão.
Você já pescou? Já conseguiu entender qual foi a jogada ou não? Porque um dos principais nomes da direita, qual que é? General Mourão. Ex-vice-presidente da República no governo Bolsonaro. Tá entendendo, gente, como é estratégico isso? Para você que é ligado na política, na militância, talvez isso não signifique nada, porque você já conhece. Mas para aquela pessoa desentendida, que ouve martelando lá Mourão, 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 o que vem na cabeça dele é o ex-vice-presidente da República, General Mourão, que esteve em evidência por muito tempo e hoje é senador. Isso é estratégico. Estratégico. Estão atacando um ícone da direita sem ser ele. E o pior é que não tem nem como reclamar, porque, de fato, o nome do sicário tem Mourão. Mas quem que chama ele de Mourão? Ninguém. Como que a mãe dele chama ele? Sicário. Como que o pai chama sicário? Como que os amigos chamam sicário? Como que está lá o contato no celular do Daniel Vorcalo? Sicário. Mas a mídia não dá ponto sem nó. Está entendendo como é importante a gente ter uma leitura e uma contextualização para que você possa entender e atacar o ponto certo? A gente tem que entender isso. Então é muito importante invadirmos, no bom sentido, os comentários nas redes sociais desses veículos de informação e deixar lá claro. Mostrar que nós entendemos qual que é a intenção deles de colocar e expor a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com o caso, mas que de forma subliminar a mídia tenta associar para que o não esclarecido, o não entendido, possa pensar que os nomes da direita é tudo podre. Tá vendo aí? Olha o envolvimento do Mourão. Então, é muito importante. Mas, continuando, aí prenderam esse sicário e o Daniel Vorcalo. E sendo levados à prisão, cada um, é claro, no seu ambiente, o sicário, que estava na carceragem da Polícia Federal de Belo Horizonte, supostamente cometeu suicídio. Supostamente. Mas vamos analisar os fatos aqui, gente. Porque a mídia não está falando disso. Noticiou, mas não está falando disso. Como uma pessoa tão importante, tão relevante para um caso, comete um ato desse, estando sob custódia da Polícia Federal. Como? Do nada. Até porque, Capitão Prestes, quem que tem a probabilidade de se dar mais mal nessa história? O sicário, que é empregado serviçal do Vorcalo, ou o próprio Vorcalo? Aí como que uma pessoa, um terceiro, vai se suicida pela investigação e os erros de outra pessoa? Nossa, prenderam o Daniel Vorcalo. Não, eu não suporto, não quero mais viver. Será? Olha, uma das queimas de arquivo mais escandalosas que eu já vi. Olha que nós já tivemos queimas de arquivos daquelas, né? No caso do Collor, do PT, tesoureiro do PT, do ex-prefeito Daniel. Mas esse daí, absurdo, absurdo. Esse camarada sabia muita coisa. Sabia. Porque os crimes, pelo que eu vejo, ou na maioria deles,
não eram dele, e sim do Daniel Vorcaro e outras autoridades envolvidas. Agora, quem que quis calar esse camarada? E aí vamos pro pior. Como que esse cara se suicidou? Estando sob custódia, volto a dizer, ele estava sob custódia da Polícia Federal. Foi colocado numa cela separada. Ele não estava junto com outros presos, então não foram outros presos. E aí, como que esse cara se suicidou? A princípio, tá? Ainda tem muita coisa que precisa ser revelada, inclusive as imagens do local que eram monitoradas. Segundo, especula-se ou diz-se que ele, com a sua camiseta, se enforcou. Cara, olha, isso é muito difícil. Eu, por exemplo, a gente está aqui no estúdio, que tirando o excesso de equipamentos que nós temos aqui, eu estou olhando aqui, eu não consegue se suicidar, principalmente com uma camiseta. Não tem. Porque eu teria que ter um ponto de apoio muito forte e também um ponto de gravidade contrária muito forte para isso acontecer. Ou seja, algo que eu possa me pendurar, utilizar o peso do meu corpo para fazer isso. E não há. E acredito que numa cela também não há. Aí eu vou para uma probabilidades, possibilidades. Volto a dizer, é só imaginação. Com uma camiseta. Ele pegou a camiseta, passou em volta do pescoço, apertou e segurou. Gente, ninguém consegue fazer isso. As pessoas não conseguem fazer isso. Durante um momento de agonia, a própria pessoa vai soltar. Se você olhar, primeiro, enforcamento, poucos são por asfixia. A maioria quebra o pescoço quando a pessoa se joga, né? Colocou a corda no pescoço e se jogou de um ponto. O pescoço simplesmente, com o peso do corpo da pessoa e a gravidade puxando para baixo, o pescoço quebra, a pessoa morre com o pescoço quebrado. E todas as vezes que isso não acontece, mostra-se que a própria pessoa tentou, quando asfixiada, afrouxar, seja a corda, seja o que for, aí mostra o pescoço da pessoa todo arranhado, porque ela tenta, porque não é fácil. Não é simples. O corpo nosso reage para a sua sobrevivência. E uma camiseta, gente. Aí eu fico imaginando, lá tinha uma mesa. Vamos dizer que tinha, na cela onde ele estava, tivesse uma mesa, ou até mesmo uma cama, chumbada no chão. Ele teria que fazer força para lateral ou força horizontal. Ele não conseguiria. Ou seja, ele tinha que, ele mesmo, servir de propulsor, né? Pegar distância para, de forma a não retornar, se enforcar ou se asfixiar, que foi o que aconteceu. Sem reagir. Não tem como. Isso é muito, mas muito, muito, muito improvável mesmo. Principalmente com uma camiseta, que não se tem condição de se dar um nó tão forte. Porque o problema não é só o nó, é não frouxar o nó. Tem que ser feito de forma que o nó, quanto mais você tente folgá-lo, ele aperte mais. Com uma camiseta não dá. Porque é pequeno demais, é curta demais. Então, assim, olha, está muito, mas muito, muito mal explicado. Então, ele gerou uma asfixia, interromperam em determinado momento, mas o cérebro ficou sem oxigenação e foi o que gerou a morte cerebral dele e depois divulgada a morte dele. Ninguém tira da minha cabeça que foi queima de arquivo. Nós precisamos ver as imagens. Precisamos ver as imagens.
Eles têm a obrigação de tornar pública as imagens. E o quanto antes. Porque quem está por trás disso está articulando, sim, a sua forma de escapar dessa história. Então, eu vejo que preventivamente tem que se afastar imediatamente Alexandre de Moraes de sua função como ministro no Supremo. Imediatamente. Por quê? Porque o nome dele está envolvido nisso. Mensagens comprovam isso. Eu não estou julgando, dizendo que ele é culpado de nada, mas preventivamente, para a clareza, para a transparência do processo, como o nome dele está diretamente envolvido por mensagens comprovadas, inclusive entre si, entre ele e Daniel Borcalo, ele deve ser afastado. Qualquer cidadão comum aconteceria isso. Com qualquer cidadão comum se afastaria. Vou trazer à memória, bem recentemente, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi afastado de sua função de presidente por conta de um possível envolvimento dele com ali milícias ou até mesmo com grupos criminosos no estado do Rio. Não foi provado que ele participou, não nada disso, mas o simples fato de ter prova de contato dele, contato direto, contato íntimo no que diz respeito à amizade com os envolvidos, já torna-o suspeito, e como suspeito ele tem que ser afastado de uma posição a qual ele pode se blindar. E tem que ser feito isso com o ministro Alexandre de Moraes. Urgentemente. Tem pessoas que ele tem que ser preso. Não, eu não acho que tem que ser feito nada disso sem uma investigação. A gente não pode usar do expediente daquilo que nós condenamos para a mesma coisa. Então ele tem que, de fato, ser afastado, ser investigado e, se comprovar a participação direta, julgado, condenado e preso. Esse é o processo legal. E eu penso que tem que acontecer isso, mas imediatamente ele tem que ser afastado. Por quê? Vai fazer de tudo para se blindar, assim como o Toffoli estava fazendo. Assim como ele estava fazendo. Tentando se blindar do caso. Agora chegou até o Alexandre de Moraes, visto que já havia comprovações do envolvimento da mulher dele, contrato milionário, inédito e milionário da mulher dele para o Banco Master. Mas agora chegou no próprio ministro. E ele tem que ser afastado imediatamente. Está aí já uma pessoa que queima de arquivo. O sicário. Sicário. Não é o Mourão, não, imprensa. É o sicário. Ninguém conhece ele como Mourão. É o sicário. Já foi feito queima de arquivo. O que sabe que pode acontecer mais, até mesmo com o próprio Daniel Borcalo, né? Isso que se tem aí é muito importante nós termos acesso, até porque é ano eleitoral, e esses envolvimentos mostram muito o que é esse governo de esquerda. Rapaz, é loucura. O que há de escândalos, eu já tinha até esquecido os tantos de escândalo que tem. Mas o governo de esquerda parece que ele não é só não fede corrupção. É muito normatizado a corrupção nos governos de esquerda. É muito, não é pouco, não, é muita coisa. O pessoal, tá igual a eles estão lá, tendo CPI no Congresso. Foi pedido a quebra de sigilo bancário e telefônico do Lulinha, filho do Lula, por envolvimento. Gente, não é boato, não, comprovação. Aí vai lá o Supremo, ministro Dino, e derruba ali. Há uma esfera de proteção, de blindagem terrível, mas é como os governos de esquerda agem
de forma corrupta. Né? Então, resumindo a história, que a imprensa usou de todas as formas, é claro, intercalando ali o escândalo do Banco Master com a guerra no Irã, mas 2 pontos importantes que eu quero que você fique sempre atento. A questão do sicário, que a imprensa estava chamando de Mourão, para confundir os leigos com o general Mourão, senador hoje. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto, justamente, sobre suicídio de sicário. Não é nem um pouco lógico o que está sendo noticiado até agora. E cadê as imagens? Cadê as imagens? A gente quer ter acesso ao celular dele, né? A caixa de e-mails dele, a movimentação bancária dele, ou movimentação, quem mandou dinheiro, para onde foi o dinheiro. A gente quer mais saber. De tudo isso já tem. Por que tornar segredo supremo? Por quê? O que tem a esconder? Quem que está envolvido aí que vocês querem esconder? Nós queremos resposta. Então, é importante nós termos isso e encher a caixa de comentários deles nas redes sociais desses questionamentos. Muito importante. Vamos falar já agora sobre a guerra no Irã. Bom, estamos de volta e vamos falar um pouco sobre a guerra no Irã, até porque não acontece aqui no nosso continente, apesar de envolver um país do nosso continente, que é os Estados Unidos, mas tem sendo utilizado pela mídia muitas vezes para camuflar ou até esconder as questões internas no Brasil. Mas como vimos claramente que a esquerda apoia o Irã, né? Acham que as ações dos Estados Unidos são imperialistas e tal, são contra Israel, bem de fato, claro, a gente deixar isso bem claro, que a esquerda brasileira, esse governo Lula, seus asseclas de governo, eles se colocam em favor do Irã e contra Israel e Estados Unidos. Eles sempre se posicionaram assim. Né? Eles fecham os olhos para as barbaridades cometidas aí dentro do Irã, de perseguição e morte a milhares de pessoas. Né? Inclusive, as feministas fecham os olhos da forma que a mulher é tratada. Inclusive, capitão, assisti um vídeo, até compartilhei nas redes sociais, da fala do Ayatollah contra as mulheres, colocando que as mulheres foi uma criação de Alá inferior ou semelhante à dos animais. Que assim como o cavalo foi criado para ser montado pelo homem, a mulher também foi criada para ser montada literalmente pelo homem. Né? Olha, como eu gostaria de ter uma feminista assim, frente a frente, para perguntar, e aí, você que apoia lá, você concorda realmente? Então como é que você apoia uma coisa? Na nível de comparação, qual que você preferiria, ir morar nos Estados Unidos ou ir morar no Irã? Perguntar isso para um esquerdista desse, será o que eles iam responder? Queríamos, entre esse esquerdista que acha os Estados Unidos imperialista e defende o Irã. Ó, você vai morar em um desses 2 países. Qual que você escolhe? O que você acha, capitão? Inclusive, esses anistiados do passado, que são contra a anistia hoje, quando foram anistiados na ditadura, e aí eu tenho que trazer à tona que eles foram perseguidos pela ditadura militar no Brasil, sim, porque eles queriam a implantação do comunismo. Entenda isso. Essas pessoas foram exiladas para fora do país, muitos artistas
que hoje recebem ou receberam indenizações milionárias do governo brasileiro. Eles foram perseguidos pela ditadura militar porque eles queriam a implantação do comunismo liderado pela União Soviética no Brasil. E a ditadura militar não queria o comunismo, queria a aliança com os Estados Unidos, que o Brasil tivesse em seu regime a democracia e não o comunismo. E hoje nós temos que indenizar esses miseráveis, esses vagabundos. Eu não vou ficar falando muito de vagabundo, o Bruno que chama todo mundo de vagabundo nos vídeos dele. Eu não gosto de chamar porque vagabundo dá muito que o camarada não trabalha. Mas nesse caso, esses camaradas são vagabundo mesmo. Vagabundo. Miseráveis. Que ficam se pagando de lutadores. Olha, nós lutamos contra a ditadura. Vocês são vagabundos. Porque vocês queriam algo pior que a ditadura militar. Vocês queriam o comunismo no Brasil. Vocês estariam mortos já se o comunismo tivesse implantado. Graças à democracia e à ditadura que vocês condenam, vocês foram exilados fora e vocês não foram lá para Cuba, vocês não foram para a União Soviética, vocês não foram para os países aí do Oriente Médio, vocês não foram. Vocês foram para Londres, vocês foram para a França, vocês foram para os Estados Unidos, para Washington, vocês foram principalmente para Nova York. Justamente morar onde vocês sempre condenaram e condenam. Para lá que vocês foram morar. Aí voltaram para o Brasil, e podia ter ficado por lá mesmo, mas resolveram voltar para o Brasil para ficar mamando sempre aí no dinheiro da Lei Rouanet, né? E receber indenização por ter sido perseguido pela ditadura militar. Isso é uma vergonha. Olha, tenho nojo de vocês. Tenho vergonha de vocês. Eu espero que o nome de vocês, com a morte, seja esquecido totalmente. Não faça parte da nossa história. Tamanha hipocrisia que vocês vivem. Mas, nem sei, gastei muito tempo falando já dessas porcarias aí, infelizmente, que nós temos. Câncer da sociedade que nós temos. Mas o fato é que, nessa guerra, né, o povo que está sendo protegido, tá? São os iranianos que estão sendo protegidos do próprio governo iraniano, que dizima, mata milhares só pelo fato de contestarem ou não concordarem com os ayatolás. Milhares de pessoas foram cruelmente assassinadas só por causa disso. Agora, os ataques sincronizados dos Estados Unidos e Israel mataram esses líderes. Mataram. Mas mataram pessoas que estavam oprimindo a sociedade. Mataram militares e não civis. Ah, morreu um ou outro civil. Sim, infelizmente, há sim o efeito colateral de uma guerra. É uma guerra. Entenda, é uma guerra. Uma bomba cai, ela não pergunta, olha, você é militar? Não, não pergunta. Quem está ali, às vezes uma pessoa está visitando, vai morrer, faz parte. Mas, de forma geral, estão, sim, estrategicamente sendo atingidos generais, né, membros do poder, né, executivo, os ayatolás, né, e estavam lá, líderes do Hezbollah, você vê, né, quem morreu aí? Ah, morreu o líder do Hezbollah, que é, sim, reconhecida mundialmente como um grupo terrorista. Não está morrendo o santinho. Não. Os líderes ali, simplesmente pela morte desses líderes, milhares de pessoas serão poupadas. A vida de milhares de pessoas serão poupadas com a morte desses líderes. Só que, aí volta a diferenciar. O Irã ataca. O Irã atacou o Catar, o Irã atacou os Emirados Árabes. E está matando quem? Está atacando bases militares? Não. Está atacando simplesmente civil. Porque sequer eles conseguem ter controle do míssil onde vai cair. Sequer. Nada orquestrado, simplesmente de forma a destruir.
E é só ver também o que esse povo fala. Olha, o mundo vai acabar. Esse dia eu estava vendo um louco lá, russo, dizendo que o mundo vai acabar. Se a Rússia entrar, o mundo vai acabar. Ou seja, eles não combatem pessoas, os vilões. Não, eles querem acabar com o mundo. Então, podemos deixar arsenais atômicos sob controle desses loucos? A soberania nacional, quando uma pessoa intimida todo mundo à destruição porque tem bombas atômicas, tem arsenal nuclear? Então, o argumento do Lula, da esquerda podre brasileira, é burra. É burra. Argumento muito burro isso daí. Porque esses loucos ameaçam o mundo inteiro. Então tem que acabar com eles. Eles não falam assim, olha, nós vamos destruir a base militar tal e a guerra vai... Não, eles falam que vão acabar com o mundo. Olha, se nos atacar aqui, o mundo vai acabar. Então tem que tirar de circulação esses pessoal, porque são loucos. Eles não podem ter condição, autoridade para controlar tamanho arsenal. Então os Estados Unidos e Israel vão eliminar, exterminar qualquer probabilidade desses loucos permanecerem no poder. E aí vem o Lula, vem a Gleisi Hoffmann, vem uma malandragem de esquerda danada dizer que Estados Unidos não está respeitando os acordos internacionais e a soberania nacional do Irã, que mata, oprime seu povo e ainda ameaça o mundo. Ameaça o mundo. Olha o lado que esse povo quer ficar. Aí você em casa aí, que não tem nada a ver com a política, nada a ver, é política. Sim, qual que é o lado? Qual que você prefere? Do lado da tirania iraniana, que mata seu próprio povo, que não concorda com o regime, inclusive, aos milhares, assassina seu próprio povo e ameaça o mundo inteiro. Ele não ameaça somente militares, governo, não, ele ameaça o mundo inteiro. Quando ele fala de atacar Israel, não é para acabar com o presidente, com o primeiro-ministro, não, ele fala que vai exterminar todos os judeus da terra. Tem diálogo com isso? Hã? Então, assim, eu penso que esse povo, além de ser burro, esquerdista, além de ser burro, acha que todo mundo é burro. Porque tenta se defender, tenta contra-argumentar, dizendo que, olha, o país tem sua soberania. Estados Unidos e Israel estão, sim, infringindo as leis internacionais. Vocês são podres. Vocês são podres mesmo. Vocês são um risco para a humanidade. Vocês são um risco para a humanidade. A permanência do PT, da esquerda no poder no Brasil, primeiro vai atrasar o Brasil em décadas. 4 anos de governo rouba 10, 15, 20 anos de crescimento, de tamanha roubalheira, de tamanha corrupção, mas também de tamanho retrocesso de visão de mundo. Eles gostam de usar essa palavra retrocesso, mas eles sim geram um retrocesso porque eles não enxergam o que está acontecendo. Simplesmente ideologicamente, o que é favorável aos cristãos, nós temos que ser contra. O que é favorável aí aos Estados Unidos, nós temos que ser contra. São desse jeito. Então, gente, 2026, ano importantíssimo. Nós temos que tirar a esquerda do poder. Mas nós temos que ficar atento a toda essa estratégia de camuflagem utilizada por todos os poderes, seja na Câmara Federal, Câmara de Deputados ou Senado, ou até mesmo no próprio governo executivo, mas também agora no judiciário. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos recuar e cair na falácia, cair na estratégia da mídia que está muito ali, muito ligada a eles. Nós temos que ir até o fim, mas principalmente não podemos descuidar de uma estratégia eleitoral eficiente para eleger maioria
ampla maioria de deputados estaduais, deputados federais, senadores de direita. E, é claro, eleger presidente da República também de direita. E aí, o que para encerrar, volto a falar, a direita no estado do Paraná é desunida, não tem liderança, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Pouquíssimas vezes falam da causa, dos princípios, dos valores, estão mais discutindo e buscando espaço para si mesmo, sabe? Não há estratégia nenhuma de avanço em torno de partidos. Olha, esse partido vamos organizar assim, assim, assado. Nesse partido tem tais lideranças. Se a gente fizer um trabalho assim, esse candidato consegue se eleger aqui, esse candidato consegue se eleger ali. E das 30 vagas a deputado federal do estado do Paraná, nós vamos conseguir fazer 25, vamos fazer 20. Não há plano estratégico algum. Vivem unicamente de narrativas para obter likes, para obter engajamento nas redes sociais e, consequentemente, ganhar uma eleição nas redes sociais. Mas a atuação efetiva num plano estratégico que passa, sim, por um partido político não existe. O Por Mais Brasil tomou uma posição, fez, sim, uma aliança com o PSDB do estado do Paraná, baseada em princípios e valores. E o Beto Richa, que tanto foi perseguido aí, foi a pessoa que avalizou isso integralmente como presidente do PSDB, avalizou integralmente todas as nossas reivindicações e tem nos dado espaço, e por conta disso eu não tenho dúvida que nós vamos fazer no mínimo 2, 3 deputados federais com plena convicção de que serão pessoas de direitos que vão defender nossos princípios e valores. Não sei quem são, até porque não faço campanha para a ABC. Volto a dizer, não estou a serviço de candidato, e sim em defesa de princípios e valores, e sim em defesa da nossa pauta e da causa a qual nos motiva a militar. Isso tem que ser claro. E olha, eu desafio qualquer um, pode ser qualquer um. Eu desafio da direita aí, que tem falado, olha, Beto Richa, PSDB, eu desafio, vem cá, senta aqui do meu ladinho, aqui, ó, tem um microfone aqui, esperando você. Está aqui esperando você, eu desafio. Ver e me falar qual ação ou qual militância partidária no estado do Paraná é mais eficiente do que a do Por Mais Brasil. Vamos lá, eu sei, olha que eu sei as histórias, gente. Eu já estive nos outros partidos. Eu já estive no Republicanos, eu já estive no Progressista, eu já estive no Podemos. Só não posso dizer que estive no Novo. No Novo eu não tive. Mas ainda sei das histórias de muitos políticos ali, comprovadamente. Eu não vivo de boato e nem de fofoca. Eu desafio. Vem cá, senta aqui. Eu vou até convidar alguns que criticarem. Eu acredito que não terão muita coragem. Mas se tiverem coragem de criticar por conta da nossa postura, vem cá. Já convido, já está convidado aqui para você sustentar o seu argumento. Mas volta, você não vai ficar tentando lacrar, não. Porque, de fato, aqui nós vamos colocar o que é verdade, o que tem por trás. Né? O que tem por trás. O que aconteceu, né? Por trás, isso eu tenho como comprovar. Mas vamos em frente. Relaxa, Fabiano, calma. Porque os jogos estão apenas começando, Capitão Prestes. Estão apenas começando. Primeiro, vamos ficar atentos. Janela de transferência partidária até o dia 4 de abril. Preste atenção. Você, candidato, que não quer militar para que alguém de esquerda ou alguém chuchu possa ser eleito, fica de olho aí nos mandatários, na mudança das cadeiras partidariamente, para onde vão. Os partidos aliados com o governador, né? Tem tanta gente com mandato lá e o seu voto pode servir, inclusive, para eleger uma pessoa que não está 100% entrosado aí com os princípios e valores que te norteiam. Então fique atento, dia 4, até o dia 4 de abril nós temos essas movimentações, que é a janela eleitoral, aí a janela para transferência ou mudança de partido sem se perder o mandato. Nós estamos muito bem alinhados com isso, e dentro do PSDB nós não teremos candidatos com mandato na chapa estadual, ninguém com mandato.
E na chapa federal, somente o Beto Richa com o mandato. Mais ninguém. Todos terão que assinar termo de compromisso dizendo ou atestando as questões de pauta ideológica, ok? Então vamos ficar atento a isso. No próximo programa vamos falar mais para que você entenda, esclareça, que a sua mente se liberte das narrativas, das falácias que existem por aí e a gente possa agir de forma mais eficiente para que a direita de fato cresça no Paraná e possa ser decisiva, principalmente na eleição presidencial. Ok? Mas calmo, quero novamente parabenizar a todas as mulheres, em especial minha esposa, a esposa do Capitão Preste, que nesse dia era para estar lá fazendo um almoço, uma janta gostosa para ela. Ele vai sair daqui, vai comprar flores para ela, vai passar ali no shopping, vai comprar uma caixa de bombom. Já comprou, mas está aqui comigo aqui no estúdio, gravando. Quero agradecer a ele e a ela também, a nossa homenagem a Tatiane, representando todas as mulheres do nosso Brasil pelo Dia Internacional da Mulher. Mas é o que temos por hoje. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Um grande abraço mesmo.